Bom, encontrei um canal aqui, deixa eu ver aqui. E será que eu vou achar? Nome esquisito, difícil aqui, deixa eu ver. Ih, acho que não vou achar aqui. Acho que eu vou deixar depois o site aqui. Deixa eu ver. Nem sei se sei pronunciar esse nome aqui. O canal é bom, muito bom. Bom, curando aqui uma ignorância aqui, né? Ele me apresentou o vantilianismo, é o nome dado à abordagem apologética desenvolvida por Cornelius Van Til, 1895 a 1987. Um teólogo e filósofo reformado holandês-americano. Ele foi professor na Westminster Theological Seminary e é conhecido por formular apologética pressuposicional, que se tornou uma das principais escolas do pensamento na defesa da fé cristã reformada. Conceito central do vantilianismo. Van Til argumentava que todas as visões do mundo têm pressupostos fundamentais, pressuposições, e que a fé cristã é a única que fornece as condições para o conhecimento, a moralidade e o raciocínio coerente. Ele propunha que só a cosmovisão cristã torna possível o conhecimento. Pontos-chave do vantilianismo. Apologética pressuposicional. Em vez de tentar provar Deus com argumentos racionais neutros, como fazem apologetas clássicos, que eu também não gosto, Van Til dizia que não há neutralidade entre crente e descrente. O descrente já parte de pressupostos que rejeitam Deus e o que torna seu raciocínio autocontraditório. Interessante. Antítese entre fé e incredulidade. O mundo é dividido entre aqueles que reconhecem a autoridade de Deus e aqueles que tentam suprimir essa verdade. Não há terreno comum verdadeiro entre as duas posições. Perfeito. Aqui eu abro um parênteses para falar sobre o versículo que diz: as minhas ovelhas me conhecem, né? Nesse sentido, você teria então três tipos de pessoas, né? As que já reconhecem Jesus como seu pastor, tem um reconhecimento natural. Tem outras que talvez estejam distraídas e as que suprimem, não reconhecem Jesus como seu pastor, né? Então são ovelhas, né? O lobo sem pastor. E nesse aspecto, o que eles estariam esperando, né? Então, para quem vê em Jesus o seu pastor, legítimo pastor, reconhece o seu pastor, as coisas estarem mais ou menos posicionadas. Os que ainda não se fizeram essa pergunta ou não sentem necessidade de um pastor, ainda estariam numa situação complicada, mas se apertar, podem ainda correr. E aqueles que negam Jesus, mas que estariam muito aptos a reconhecer um que não fosse que fosse o anticristo, né? Então a manifestação do anticristo definiria essa situação. Os que hoje se dizem ateus, né, certamente se alinhariam com eles, provavelmente alguns mais anárquicos talvez se rebelassem contra esse anticristo e talvez encontrassem Cristo, ou aceitariam de bom grado, independente de... já não seria mais importante a autodenominação de ateus, né? Queremos um homem, não importa se do bem ou do mal, né? Queremos um homem. E então eu acredito que viria de uma situação em que alguns prontamente reconheceriam o anticristo, outros seriam levados a um alinhamento, né? E talvez por insubordinação até
possam entender então o propósito de Jesus, né, e reconhecer nele um propósito benigno, e os outros que são os ateus que eu não acredito que sejam ateus, né, são os ateus satanistas, né, como eu falo aqui, são 3 tipos de ateus. Esses ateus satanistas de pronto reconheceriam, e os céticos mesmo, se é que existe, né, se dividiriam entre talvez Jesus e o anticristo, né? Seriam aceitadores tardios, né? Deus como fundamento do raciocínio. Van Til ensinava que a lógica, a ciência, a moralidade e a razão só fazem sentido no universo criado e sustentado por um Deus trino. Por Deus, aqui está trino, mas por Deus. O não crente, segundo ele, presta conceito da cosmovisão cristã para poder raciocinar mesmo negando Deus. Sim, isso é um fato. São as minhas 3 perguntas, né? Qual é a ontologia moral? Qual é a justificativa da sua moralidade, né? E qual seria a teleologia do ateu, né? Trindade e unidade do conhecimento. O antigo valorizava a doutrina de trindade como essencial para resolver a tensão entre unidade e diversidade no universo e no conhecimento humano. Problema filosófico clássico. Escola apologética clássica, método, usa argumentos racionais, começa pela existência de Deus e depois vai para a Bíblia. Exemplos clássicos, William Lane Craig, não gosto dele. É muito inteligente, muito sábio, mas não concordo. Evidencialista, usa evidências históricas e científicas para defender a fé. John MacDonald, Gary Habermas. Não os conheço e não faço questão de conhecer. Presuposicional, Vantiliana. Começa com a Bíblia como pressuposto, argumento que sem Deus nada faz sentido. Greg Bassen e Cornelius Van Til. Para mim isso faz sentido. Para mim faz sentido. Minha experiência com a Bíblia é estranha, porque eu, apesar de ter me convertido tardiamente, eu tinha a Bíblia como um livro central, mesmo muito jovem, né? Por influência talvez do meu pai. O mundo parece que parava, acho que eu já falei aqui, né? O mundo parava quando meu pai falava sobre a Bíblia ou citava um versículo. Meu nível de atenção era alterado. Influência crítica. Influência fortemente influente entre os teólogos reformados, discípulos como Greg Bassen, ajudaram a popularizar suas ideias. Críticas. Alguns teólogos consideram o método excessivamente circular, porque começa com a Bíblia para provar a Bíblia, ou filosófico e linguisticamente difícil de aplicar. Eu não vejo como que começa na Bíblia para provar a Bíblia. Começa na Bíblia e termina na aceitação de Deus, simples assim. Se quiser, posso resumir os principais argumentos Van em forma de debate simulado ou diálogo apologético, para visualizar que eles funcionam na prática. Deseja? Sim, vai. Um ateu racionalista para mostrar como a apologética cenário, uma conversa entre um cristão e um ateu sobre a existência de Deus. Eu não acredito em Deus porque não há evidência suficiente, só aceito aquilo que pode ser provado pela razão ou pela ciência. Entendo, mas posso te perguntar uma coisa: por que você confia na razão e na ciência? Porque são métodos confiáveis, baseados na lógica e na observação do mundo. Mas para que a lógica funcione e a ciência seja possível, você precisa assumir algumas coisas de antemão, como que o universo é ordenado. Por isso, não vou perder tempo com isso, não. É estranho porque eu voltei a... Eu já ia citar Van Til aqui há algum tempo. Não. Um ateu moralista. Deixa eu ver aqui um ateu moralista. Realmente, para mim, é uma... Não que não possa existir ateus moralistas, eu acho muito respeitoso, porque eles são morais, têm moralidade sem gratificação. Isso é lindo, mas é estranho pra caramba. Vamos lá. Perfeito, vamos simular que cenário debate entre moralista.
Ateu moralista. Eu não acredito em Deus, mas isso não significa que não haja certo e errado. A moral é algo que construímos juntos, com sociedade racional. Então, eu retomei esse tema, não vou avançar não. Isso aqui parece meio bobo. Mas eu vi um vídeo que o cara colocou 3 livros, né? Harry Potter, a Bíblia e Homo Sapiens, né? Aí até teve a resposta lá do canal ali. Se eu lembrasse o nome, eu até falava agora, mas não vou lembrar. Acho que é o Mocelin. O cara é inteligente, mas, enfim, não tenho muita paciência com ele, não. E ele comenta, né, e, assim, as contradições sobre pressupostos e, sobretudo, sobre verdade subjacente é meio estranhas. Eu não sei como fazer um react do vídeo. Até seria interessante, mas eu não quero mexer com react, não. O roteiro preso diz sim, sim. Coloque isso vantilinismo à luz. Por que isso aqui não faz mais crase? À luz da pré-existência. Unir vantilianismo e pré-existência cria uma proposta ousada e profunda, especialmente sobre a ótica da linha especulativa cristã. Abaixo terá um roteiro, uma estrutura. Uma apologética começa antes do mundo. E está dando um roteiro aqui, né? Ele já sabe que eu gosto de fazer vídeo, né? Toda construção tem um alicerce, toda pergunta já carrega uma origem, mas e se a origem for anterior ao próprio mundo? Breve explicação do vantilismo, o método pressuposicional. A tese de Vantil, todo pensamento humano já parte de uma cosmovisão, isso é perfeito. Gancho, e a verdadeira cosmovisão não começa nessa, mas antes dela. A persistência como pressuposto último. Antes de te formar no ventre, eu te conheci. Jeremias 1:5. Pré-existência aqui não como doutrina reencarnacionista, mas como raiz ontológica do ser. Maravilha. O ser humano já começa com pressupostos espirituais herdados da eternidade. Sim, o que chama de pressuposto vantiliano pode ser uma recordação espiritual distorcida pela queda. O método vantiliano e a alma anterior. Vantil ensina que ninguém é neutro, todos têm pressupostos. A presença pode explicar por que até o incrédulo tem eco de moralidade, beleza e verdade. Interessante, né? O pecado, então, não apaga a memória original, mas a corrompe. Por isso, o homem sem Deus vive em uma dissonância existencial. Que legal. A contradição do incrédulo, um esquecido de si mesmo. Contradição do incrédulo, um esquecido de si mesmo. O mundo nega a Deus com a boca, mas clama por ele com o coração. Isso está entre aspas, mas eu não sei quem está citando. O vantilismo mostra a incoerência do descrente ao usar lógica, moral e ciência sem fundamento. Sim. À luz da preexistência, isso ganha nova profundidade. O descrente está negando sua própria origem. Ele não apenas nega o Criador, ele nega o próprio momento anterior onde conhece a verdade antes de nascer. O inferno como amnésia eterna é o quinto tópico. Uma visão especulativa. O inferno é o estado de total esquecimento da verdade eterna que um dia se conheceu. O crente pela graça é restaurado à memória original, o logo ser encontrado. A apologética, então, não apenas argumenta, mas lembra. Interessante. E tópico 6. Cristo como o grande revelador do que já sabíamos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu citei aqui, hein? João 10, 27. A fé não nasce do nada, ela ressoa. A cruz não apenas salva, ela reconecta com aquele eco perdido no tempo antes da fundação do mundo. 7. Conclusão. A apologética como chamado do eterno. O vantilismo tradicional mostra a incoerência de viver sem Deus. A proposta pré-existencial amplia isso, mostra que o homem não apenas vive em contradição, mas em exílio de si. Que bonito, hein? A missão do cristão é mais que provar, é lembrar. Exata, a missão do cristão. Putz. Caraca.
O evangelho assim não é só uma verdade racional, é uma verdade lembrada. Bonito. Se quiser, posso gerar esse conteúdo como roteiro para vídeo ou em formato artigo com citações e imagens de apoio. Também posso adicionar numa trilha sonora sugestiva um slide de abertura impactante, com frases minimalistas. Qual o formato seguir agora? Qual a sugestão de fundo musical? Fiquei curioso agora. Um fundo musical que une mistério, reverência e leveza existencial. Aqui são são 4 sugestões de estilo. A trilha com diferentes atmosferas. Todas funcionam muito bem, dependendo da ênfase do seu roteiro, voz e imagem. Eu vou pedir para fazer um prompt para o Suno e vou jogar aqui. Hein? Neoclássico minimalista. Referência a Max Richter on the Nature of Daylight. Transmite de melancolia esperançosa. É ótimo para pausas dramáticas. Canto coral, etéreo com tons litúrgicos. Referência: Arvo Parte. Spiegel of Frates. Amostra. Eu vou deixar eu vou ver se eu consigo colocar as referências aqui, porque não vou usar o áudio. Atmosfera espiritual, como se estivéssemos dentro de uma catedral fora do tempo. Conecta com a alma sagrada. Conecta com o sagrado mistério ao eco da alma. Minimalista mais denso. Respeita a fala e dá espaço ao silêncio. Uso nas transições. Ambiente com base eletrônica. Turn away and return. Mistura timbres eletrônicos. A trilha com influência oriental ou hebraica lenta. Yuval Ron Ensemble. Dervish Dance of the Heart. Leve perfume do Oriente Bíblico sem ser folclórica. Remete ao antigo dica final. Você pode combinar 2 faixas. Maravilha. Eu vou achar isso aqui. Vou pedir um prompt. Melhor, faça um prompt para o Suno com as ideias assim. Como achar melhor. É lindo, né? Como se ele pudesse achar alguma coisa. Pronto, eu vou... Echoes Before Time é o título. Caraca, agora como é que eu faço isso aqui? Inspirações sonoras... Bizarro. Eu vou ver se eu faço prompt aqui e coloco na sequência. Shadows dance on ancient stone. Whispers rise where winds have blown. The air is thick with tales untold. Echoes hum from ages old. Echoes before time began. Secrets carved by unseen hands. A silent hymn of vast expanse. Through the void a timeless dance. The stars they watch, they do not blink. Eternal truth in endless ink. Through the dark a thread unwinds. Echoes call from ancient minds. Echoes
before time began, secrets carved by unseen hands, a silent